Estou muito feliz de estar aqui, sobretudo feliz de estar aqui com você, Heitor, porque por N motivos, um deles é que o seu cinema é muito importante para mim. Bom, vamos lá. Eu fiz até umas notinhas aqui, mas eu fiquei tão impactado com o respaldo desse filme, com essa cópia. Eu só pude ver o filme numa condição ruim antes disso aqui. Viu após o... Uhum. Primeira vez que eu vejo o filme desse jeito. Eu nem uso a palavra restauro, eu não gosto. Não. Porque restauro parece que é uma peça de museu que você pegou para ele ficar... Eu quis fazer como ele não era. Quer dizer, é uma remasterização, quer dizer, você mexe com a cor, mexe com o som. Procurei fazer o filme que eu teria feito naquela época, se naquela época existisse essa tecnologia, entende? Então, para mim, é uma remasterização, não é um restauro. Não tenho nada contra restaurar, mas fica meio peça de museu. E como que foi o processo, então, dessa... Como que é o termo? Da remasterização. Remasterização. Desde o início, de onde veio, de onde partiu, enfim... Bom, na verdade, é a segunda etapa de um projeto, quer dizer, porque o primeiro filme que eu remasterizei, não existe mais filme velho, quer dizer, a Rainha Diaba, que eu fiz em 73, ou seja, 52 anos atrás, eu fui há 2 anos atrás com um filme remasterizado para Berlinale Forum, teve 3 sessões, as pessoas diziam, mas que filme novo, quando você fez? Não existe mais, quer dizer, o filme vira, se você trabalha com essa visão que eu trabalhei também na Rainha Diaba, que eu acompanhei pessoalmente, marcação de luz, som, para mim era um novo trabalho em cima do filme. E foi muito bacana, o filme virou um filme novo, quer dizer, está sendo distribuído nos Estados Unidos agora, assinamos um contrato para a Inglaterra, está passando no Japão, virou um filme zero. Então isso é sensacional, já que a gente não consegue fazer mais tanto filme, porque é muito complicado arranjar dinheiro para fazer um filme, então eu estou revivendo meus filmes que eu já fiz com a meta de fazer outros, é claro, a gente sempre tem 10 na gaveta, que ainda não fez, mas isso é muito bacana, realmente, essa remasterização. Interessante demais, assim, é um assunto que me interessa muito. Bacana, o filme ele vira um arquivo, você aperta um botão, ele está na China. Já pensou a complicação que era antes, aquelas latas de negativo, aquilo tudo, agora realmente você tem uma possibilidade de trabalhar de uma outra maneira. E retrabalhar também, quer dizer, tem gente que diz, não, eu fiz aquele filme, eu quero preservar como ele era. Eu, particularmente,
não acho necessário isso. Eu acho que todo filme é uma linguagem, né? E eu quis inserir uma linguagem tecnológica nova dentro dele. E isso ajudou bastante, eu acho. Que ótimo. Vai ser distribuído agora de novo em cinema, O Espelho. Qual a distribuidora? Quer dizer, vai ser. Eu mandei para eles e estou aguardando. Não vou nem dizer o nome da distribuidora, que pode queimar. Espero que dê certo. Agora a gente tem, recentemente, antes da gente entrar no filme especificamente, tá? Porque esse assunto eu acho que é realmente interessante tocar, mas assim, eu programo uma sala de cinema comercial aqui em Belo Horizonte. Salas pequenas também, de programação comercial e algumas mostras. Pode já pagar o espelho, passar o espelho de carne. Já estamos negociando aqui. Arranjei um cliente já. E tem alguns filmes que foram lançados remasterizados, não restaurados, recentemente. Por exemplo, A Hora da Estrela é um filme que foi lançado no ano passado, relançado, na verdade. E ele com essa nova... O filme já com essa nova, e teve cerca de 35 mil espectadores, que para dentro de um contexto atual do cinema brasileiro, né, de salas esvaziadas... Tudo agora é público. Você vê o tamanho, quantas pessoas tem na sala. Quer dizer, é uma vitória botar 15 pessoas numa sala hoje em dia. Eu acho que é isso. Tem mais até 3, 5, tem mais 20 pessoas assistindo, olha só. A única pessoa que consegue encher sala de cinema no Brasil hoje é o Cavi Borges. Não sei se vocês conhecem, mas ninguém enche as salas. Sim. Porque ele formou uma tribo de jovens que quer ver os nossos filmes. Então, isso é ótimo. Ele faz um trabalho realmente muito importante, né, no Rio. Mas entrando um pouco no filme, e aqui a gente tem muita coisa para falar. Eu estou impactado aqui. Mas eu queria chamar a atenção para um fator... que é em relação aos personagens, assim, né? Depois a gente vai falar de algo que me impacta muito também, que é a mise-en-scène e essa relação dos personagens com o espaço, mas eu queria antes ressaltar algo que me interessa muito, porque você não sabe da história desses personagens, né? São personagens que você sabe deles a partir dos objetos de cena, a partir de determinadas situações que elas são ali colocadas no filme, na imagem, na direção de arte. Você tem uma relação de classe social, mas você não sabe onde os protagonistas trabalham, você não sabe onde eles trabalharam, você não sabe de onde que eles vêm. E nesse sentido, é um filme extremamente moderno, né? Assim, é um filme que não precisa, que não depende da história do personagem para você seguir junto, você adentrar junto àquela casa e se olhar no espelho, né? É verdade, não precisa de contextualização. Não. A tia dele faz um flashback, mostra como ele sofreu. Odeio esse tipo de cinema, desculpa. E tá muito botou flashback, eu já fico... mas o cara não consegue contar a história sem botar um flashback. Eu sei que o filme foi adaptado, né, da peça. É uma peça que nunca foi montada. Sim. Do Vicente Pereira. Mas o interessante, eu podia até contar um pouco em relação a isso. Que eu ia perguntar, eu queria muito que porque o Vicente, ele escreveu essa peça, porque o Vicente era muito conhecido no Teatro Besterol. Ele fazia muitas peças engraçadas, curtas, e tinha humor, as peças dele tinham muito humor, tinha muita ironia. E o interessante é que, na ocasião, não antes de fazer o filme, eu era casado com a Eliana Menezes, aqui a menos conhecida do elenco, né? Eu era casado com ela. E ela era muito amiga do Vicente Pereira. A gente morava junto, eu e a Eliana. O Vicente ia muito lá visitar ela. E nós criamos um pequeno grupo que se chamava A Fome e a Vontade de Comer, que era eles dois, a Eliana e o Vicente eram os atores, as peças eram do Vicente e eu dirigia. Pecinhas de 10 minutos, que a gente só fazia nas quebradas, assim, mas que era uma experiência bacana. E como é que esse filme chegou a mim? Tudo meio... Tem um lado meio folclórico e meio místico também. O Vicente um dia falou, eu escrevi essa peça aqui, de teatro, e eu quero que você dirija. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você é escorpião com ascendente escorpião. Eu falei, puxa, aqui está explicado. Você também é escorpião com escorpião? Olha só, tem 2 cineastas que já morreram. Não, um morreu. Paulo César Sarraceni é escorpião com escorpião. E o Antônio Calmon, que é um cineasta que eu gosto muito, que está mal agora, de saúde e tudo,
também é escorpião com escorpião. Veja os escorpiões aqui. Diz que escorpião com escorpião também tem o seguinte, na segunda metade ele acalma. Não sou um perigo para ninguém, posso avisar. E está tudo lá nos filmes, né? Assim. Tá no e aí, filme. ainda em relação à adaptação, eu queria continuar um pouquinho nesse claro, assunto. Não, eu só falei claro, já que é um bate-papo, a gente fala, ótimo. né? E como que foi esse processo mesmo, assim, porque a gente está falando aqui de como que a peça veio até você, o que da peça foi adaptada, enfim, no sentido de se foi alguma coisa os diálogos estavam lá, o que entrou no filme que não estava na peça. A adaptação foi grande, viu? Porque a peça do Vicente se passava num pequeno apartamento de Copacabana, pequena classe média, era mais engraçado, entende? Tinham as situações, mas para o Vicente você tinha que achar graça daquilo tudo. Quando eu peguei a peça, eu transformei numa peça de terror, quer dizer, eu falei, vou fazer isso para valer, não vou... Era um pouco sobre... que eu acho que no fundo é o tema da peça, né? A dor e o prazer, né? Tem até... ela abre o filme com... o coração tem duas casas. Numa delas mora a dor, na outra o prazer. Cuidado do prazer, canta e ri, mas devagar, não vai a dor acordar. Que é uma coisa é uma poesia. E eu acho que é muito o tema, né? Quer dizer, o limite de uma coisa e de outra. Quer dizer, claro que... E então isso foi um pouco o que me norteou na relação com os atores, com tudo. E, enfim. Que ótimo, sim. E aí, já que você falou da relação com os atores, é outro ponto assim, que me deixa... Eu estou fazendo perguntas, assim, porque... Tranquilo. Outro ponto que me deixa... É bom que assim eu falo, senão eu vou ter que ficar falando sozinho aqui, mas e outro sem ponto graça. Que me deixa muito instigado, intrigado também no filme é a mise-en-scène. É como que... E aí eu posso dizer, assim, com toda a certeza do mundo, que você é o mestre dos espaços fechados no cinema brasileiro, assim. E falo... Me tornei, né? Porque eu fui trabalhar dentro de um apartamento, não tinha como fazer outra coisa. E me permita dizer isso, se não concordar, não estou nem aí, não. Eu acho mesmo. Porque quando eu penso, por exemplo, nas internas do Rainha Diaba, mas esse filme especificamente até me remete um pouco... assim, alguns filmes de enclausurados... Eu não sei por que Cargas d'Água me lembrou muito algumas experiências do John Cassavetes, por exemplo, né? Assim, eu acho que era um dos cineastas que eu gostava muito, admirava esse tipo de trabalho. Certamente alguma luz ele me deu também, porque ele trabalhava com atores também de uma maneira mais real, verdadeira, entende? Não ninguém fez laboratório no meu filme para aprender a ser isso ou aquilo. Laboratório de pessoas. Não, a gente foi inventando os personagens, nós juntos, trabalhamos antes, quer dizer, em cima da... Mas sempre foi uma coisa... tem que escolher bem o ator, né? Se escolher bem o ator... Porque até o Daniel Filho, por exemplo, para mim era... Eu já tinha trabalhado na Globo uma época que ele dirigia o núcleo, onde eu era roteirista e diretor, quer dizer... Mas eu sabia que ele tinha uma coisa como ator também, né? Que ele está muito bem fazendo aquele... Agora, as mulheres é que estão maravilhosas, né? Eu sou fã das mulheres nesse filme. E nesse sentido, eu também tenho muita curiosidade para saber como que foi, porque assim, é um primor a relação da câmera com os atores, o foco e o desfocado, e como que o foco... e o desfocado, eles são linguagem também, eles não são maneiristas, né? Porque você tem aquele momento ali das duas conversando, uma coisa meio persona, de uma certa forma. Mas eu adorava aquela cena porque a câmera ficou sendo um espelho, né? Então eles estavam representando. Exato. É rara a chance que um diretor tem do ator poder ficar dialogando com a câmera e ninguém dizer que maluco é esse, que ele está fazendo assim. Então, ficou diegético, né? Agora, você sabe que isso é muito bacana você ter falado, porque é o que eu gosto mais do filme, é a mise-en-scène, eu pessoalmente. Porque isso foi fruto de ser naquele ambiente. Ou eu fazia isso, ou ia ficar... Então eu descobri o filme ali, entre
a cozinha e a sala tinham um universo, né? O espaço aumentou muito, apesar de ser contra. E uma das razões foi que a gente era só num único lugar, então não tinha nenhuma interferência. Eu podia ter tempo de imaginar, e o Carlos Egberto era um muito bom iluminador, é muito bem iluminado, a câmera excelente do Toca, que era família, os dois são primos. E, enfim, e tinha a direção de arte também excelente, e a gente tinha... era quase um laboratório sendo filmado, entende? E isso permitia também... e eu me preocupei muito com isso, quer dizer, com essa exatidão de linguagem, né? De ter uma narrativa, conseguir ter uma narrativa dentro de um apartamento que não ficasse presa dentro do apartamento. Isso foi uma coisa que eu gostei muito. De certa forma, eu acho que é o filme que eu dirigi melhor, talvez, porque eu tive tempo, ninguém ficou dizendo, olha, corre, take 2, take... Não, era uma coisa mais calma para dirigir. E você falou do fotógrafo, que eu me esqueci. Carlos Egberto. Carlos Egberto. Tem uma situação também no filme que é impressionante, assim, e ela é sutil. Quer dizer, ela é muito forte, ela é muito potente, porque a luz é uma luz muito potente, mas você tem uma progressão, assim, quer dizer, o filme começa cinza, a cor do... Não diria que cinza, mas é uma cor mais amena, à medida que o espelho começa a brilhar. À medida que o espelho chega e os personagens começam meio que se enlouquecer a partir desse espelho. Eu estou falando enlouquecer, entenda como também... E essa coisa, ele vai se tornando também lisérgico, ele vai se tornando, e a fotografia ela vai acompanhando isso, de uma ela termina expressionista, digamos assim, não sei se aquela cena em que ela começa a ver o espelho e gritar, ali foi bacana, porque ali a gente falou, vamos tirar a luz, fazendo... E isso também é uma força. Toda aquela parte final, com a lanterna, com tudo aquilo, eu pirei fazendo aquilo, entende? Eles piraram, todo mundo pirou, era uma piração. E em cima morava o Tarcísio Meira, no apartamento de cima. Ele com a famosa mulher dele, que agora me deu um branco na cabeça. Glória Menezes. Com ele e a Glória. Eu disse, ele vai ficar batendo no chão, mandando a gente parar essa bagunça. Não, ele até que foi legal. Porque a gente, o apartamento estava vazio e em cima morava o Tarcísio. Era um dos primeiros realmente condomínios para burguesia, assim, né? Para burguesia ascendente, porque para mim, outra coisa que é uma subleitura, é um filme sobre a burguesia ascendente, né? E era o pessoal que é a Barra já, né? Não é mais Copacabana, Ipanema, já é outro gente que está subindo então era um dos raros condomínios que naquela época com essa característica tinha na Barra. Eu queria esse é um assunto que me interessa muito no filme. Eu não... Algumas coisas que eu li assim, sobre o filme para pesquisar. Então, existe muito uma lógica de falar que é um filme que trata de uma relação social. Claro que tem ali uma classe social que só que ela está em imagem. Não existe um discurso, necessariamente um discurso sobre vamos filmar essa classe social. Eu detesto o discurso. Se eu quisesse mandar mensagem, eu ia trabalhar nos Correios e Telégrafos. Não tem... Exatamente. E o filme é muito forte isso no filme. Quem disse isso foi o Bob Dylan. Eu só estou citando... E eu acho isso, assim, primoroso, porque eu até fiz e aí não à toa, assim, não é que não à toa, mas tá o Daniel Filho, que é inclusive um grande diretor, e o Denis, que também, e os dois vêm da televisão, né? E eu depois até queria entender, saber como que foi a escolha dos dois, mas antes, só para trazer uma situação, porque eu acho que é um filme que, de uma certa forma, ele é um filme antinovela. No sentido de que, na linguagem com toda certeza, mas eu falo em relação ao tema porque é comum, muito comum nas novelas terem esse núcleo classe média alta do Rio de Janeiro, assim, você tem, e causa um certo fascínio em quem não tem a possibilidade de estar dentro daqueles apartamentos, de fazer aquele Cooper no Leblon às 7 horas da manhã com a música do Caetano Veloso. Estou lembrando do Laço de Família, tá, gente? E aí... O seu filme... E aí tem essa coisa, porque o seu filme, ele fala... Ele não é necessariamente um retrato da classe, mas um retrato daquele cotidiano e dos objetos. E aí eu acho que tem uma
algo muito forte no filme, que é você ama aqueles personagens. Os personagens não estão ali para serem representantes de qualquer tipo de coisa pré-determinada. Isso eu acho uma coisa fantástica. Os objetos são muito importantes, assim, o jeito que você filma com um amor tão... Isso eu falo mesmo, um amor tão absurdo no filme, com uma vontade tão grande. Tudo ali é filmado, a meu ver, pelo menos como eu entendo, com muito amor. Você ama todos aqueles personagens, né? Então não existe um juízo de valor nos personagens. Eu não estava julgando ninguém ali. É uma viagem. É uma viagem. Isso é bacana no filme. Porque... O negócio dos objetos é interessante. Para mim, o protagonista do filme é o espelho, não é o elenco. O ator principal do filme é o espelho. É um objeto. Então, você está falando de objeto? É verdade. Os objetos são... Porque os objetos são produtos de quem está ali também, né? São espelhos de quem se utiliza deles. É uma projeção do ego. É tanta coisa, né? Dos sonhos, dos desejos. E esse filme mexe com isso, com desejo. É um filme sobre o desejo, quem sabe. Eu não sei bem o que é o filme, mas às vezes a gente inventa uma coisa ou outra. E é sobre o desejo da imagem também. A imagem. Eu tenho, assim, Porque, na verdade, né, eu fui parar no cinema meio acidentalmente. Eu queria ser artista plástico, ou músico de jazz, que era outra coisa que eu sonhava quando eu era garota, ou... romancista, escritor. Como eu não consegui ser nenhum deles, virei cineasta, que junta isso tudo, né? Você tem um pouco das artes plásticas, você tem o roteiro, a história, né? Você tem a música, o som. A música é muito importante para mim. Esse filme tem um trabalho muito bom do David Tigel, muito bom, e a gente trouxe um percussionista do Miles Davis, esses tambores são um percussionista do Miles Davis, que tinha vindo visitar o Brasil, tinha conhecido o Davi, então a gente conseguiu convidar ele para fazer a percussão. Toninho Horta também está no filme, né? Toninho Horta. Nesse filme, não. Tá nos créditos. Ele Desculpa. faz uma guitarra, tá nos créditos, que é uma guitarra. Sim, mas a música não é... Sim, ele enfim, participa ele toca como músico, não é um compositor, sim. nem... Mas já ter feito trilhas sonoras também, enfim, mas eu achei curioso. A gente vê tanto que... já vi demais esse filme. Interessante. Gente, só para falar, o microfone é aberto. Imagino que tenha muita gente a fim também de conversar, então fiquem à vontade para conversar sobre o filme, tá? Tem uma pergunta assim, muito rápida, ligeira e rasteira, que é sobre o reflexo. Isso é uma coisa que me instigou. O reflexo. É uma coisa que me instigou muito. Acho bacana você estar prestando atenção em coisas que normalmente, quando você conversa com as pessoas sobre o filme, as pessoas ficam falando dos conteúdos. E eu acho ótimo falar dos reflexos. Pois é, e aí, hoje, vendo nessa condição incrível dessa cópia maravilhosa, comecei a perceber que o reflexo, não vou dizer o principal, mas o reflexo que me chamou muita atenção é o reflexo da tela. No espectador. Né? Isso porque também, né? Tem quando a gente está diante daquele espelho, diante daquela situação toda, e quando elas olham para a gente, elas estão encarando o espectador. Com certeza. Se existe uma relação, pode ser que existam várias leituras da relação de classe do filme, mas se tem uma que para mim é fundamental, é como as pessoas olham para o espectador e o espectador devolve o olhar. O espelho está aqui, nessa coisa. Eu queria assim, que você falasse sobre essa ideia do reflexo do espelho. Assim, bom, o reflexo foi sempre uma grande preocupação, porque tinha que trabalhar muito em cima disso, senão refletia a câmera. Né? Então, o primeiro cuidado era conseguir entrar dentro do espelho sem o espelho nos ver. A gente via o espelho, nós que fazíamos, mas o espelho não estava olhando para a gente. Isso era já um exercício que deu um pouco, ajudou a mise-en-scène do filme, porque então você tinha que encontrar maneiras de se mover ali, e também eu não ia ficar parado olhando tudo aquilo acontecer, ia ser um filme insuportável, era melhor ir para o teatro e ficar vendo ali no palco. Então eu quebrei toda essa coisa, todas as paredes do teatro, aquela coisa meio... Adoro teatro também, tudo, mas enfim. Então...
Isso foi um... E o espelho, o fato de ser o espelho deu uma linguagem para o filme também, porque é um filme visto através do espelho. Porque, nesse sentido, que o espelho é o protagonista. Ainda que é curioso que, logo que o filme foi lançado, um grupo de psicanalistas que se resolveu, me convocou para conversar sobre o filme e tal. E ele dizia, não, o espelho, as pessoas estão jogando no espelho os seus fantasmas. Eu falei, quem sabe? Ok, né? Tudo bem, quer dizer, mas discutia-se essa questão psicanalítica do filme. Eu falei, não, tudo bem, não acho que deixe de ser isso também, é claro. Mas eu sempre acreditei um pouco, quer dizer, não é que eu acreditei, eu trouxe para o espelho esse poder íncubos, ele, como se ele fosse habitado pelos demônios do sexo. Demônios ou não demônios, íncubos e súcubos, ou no Brasil, Exu e Pombagira. Quer dizer, isso tudo, de alguma maneira, também é uma leitura do espelho, né? E tem uma coisa, que, assim, é raro chegar nesse lugar. Eu, pelo menos, assim, esse é um filme raro. Existe algo ali que ele não está na tela, não está no som, ou está em tudo isso, que é o clima do filme, né? Como que eu vejo o filme e eu sinto que tem alguma coisa ali que eu não consigo ver, eu não consigo identificar, eu não consigo saber de onde vem. Tem algo que permeia. Dando aqui um exemplo meio esdrúxulo, uma comparação, que me sinto isso quando eu vejo, por exemplo, O Bebê de Rosemary, do Polanski. Né? Que é um filme que eu gosto demais. Muito, né? Muito bom. E aí você percebe que tem alguma Aquela coisa acontecendo. É uma estranheza que tem. Sim, isso eu acho que o espelho tem, como O Bebê de Rosemary tem, como muitos filmes. Que se passa dentro tem esse tipo dentro de um apartamento, e é um filme exemplar, né? Essa estranheza, né? Clima, é um clima do filme. Porque também, pensa bem, são atores fazendo aquilo. Aqueles atores entrarem nessa situação, para eles também é estranho, entende? A estranheza domina o set, de certa maneira, e isso é bom também. Quer dizer, existia de alguma maneira dentro do filme algumas cenas que eu acho que transcendem mesmo. Essa até quem me chamou a atenção foi uma crítica francesa, que ela falou que é a cena da Joana Fon com a Ileana dentro da cozinha. Não, dentro da cozinha. Que ele disse, olha, ela me disse, eu vi poucas cenas com duas mulheres que trazem tanto... É bonito. Agora, porque cinema é muito isso, né? Eu fiz essa cena. Quem fez foi todo mundo. Eu sou um dos cavalos da história, né? Para fazer Ferradura e Barba. O Homem da Ferradura e Barba me convocou para fazer esse filme. Olha lá. Mas, não, eu mexi muito com essas coisas todas. Eu já fui até o Gandhi Candomblé, então já tive uma variação muito grande de experiências místicas, assim. Enfim, e que de alguma maneira eu botei um pouco no filme, alguma coisa, não tanto. Em outros filmes meus também tem um pouco disso, O Cordão de Ouro, é muito místico também, de alguma maneira. Diaba, né? A própria Rainha Diaba. Agora, filmes são acidentes, né? Eles acontecem... eu não digo, eu quero fazer Espelho de Carne. Aconteceu, eu ia fazer outro filme. Filmes são acidentes, anote. São acidentes, não é? Eu ia fazer outro filme, não ia ser esse, ia ser o Hospital Brasil, que é um filme. Se eu botar um caderno dos que eu não fiz, esse é um deles. Aliás, tem um documentário de alguém, até aquela que me contou, a moça que promove aqui, ai meu Deus, deu um branco. Está ela ali, que é um negócio chamado A Moça. Olha só. Que é um filme chamado... Enfim, filmes, porque todo diretor, se ele fez 5 filmes, ele tem 15 na gaveta, né? Que ele não conseguiu fazer, porque é uma coisa muito cara, muito complicada, é difícil, mas enfim.
eu ia fazer o Hospital Brasil, que eu ainda imagino fazer. Agora eu estou numa campanha para fazer o Hospital Brasil, que é um filme, uma comédia passada dentro de um hospital. Muito na torcida para que saia logo. Tomara, né? Mas, enfim, só para concluir, por favor. Foi bloquear. Eles acharam que teve problemas, era ainda na época da Embraer Filme, e acharam que o filme era muito perigoso, tinha algumas coisas que não... E aí me abriram a oportunidade de fazer outro filme. Como eu estava com essa peça que eu pensava em montar, eu falei, tudo bem, vamos fazer o Espelho de Carne. Aí avisei para o Vicente, não vai... Esquece a peça, eu vou fazer. E nunca foi montada essa peça. Quem tiver interessado em montar... Maravilha. Tem uma coisa também que me chamou muita atenção, uma coisa não, né? Um elemento que me chamou muita atenção. Eu fico falando de outros filmes, tá? Não repare isso, tá? Tudo, tudo se comunica. Tem um filme que eu exibi lá no cinema, que eu programa recentemente, que eu acho uma obra-prima absoluta, que é Os Efeitos dos Raios Gama no Comportamento das Margaridas, que é um filme do Paul Newman. O nome é ótimo, eu não vi, não. É um filme que o Paul Newman dirigiu em 74, é uma obra-prima absoluta. É recente, não? 74. É um 84. Direção do Paul Newman. E ele... Vou procurar para ver. É bacana? Acho uma obra-prima mesmo. Assim. E tudo se passa em relação a uma tensão geracional de 3 mulheres. Na verdade, entre 4 mulheres, que são da mesma família, que é uma filha adolescente, de mais ou menos uns 15 anos. Aí tem uma outra filha que mais ou menos 21 anos. A mãe, que deve estar ali na faixa dos 40, e a avó, que está na faixa dos 80 anos, assim. E o Newman filma, em alguns momentos ele filma as 3 em perspectiva, de modo que no enquadramento você tem ali toda a tensão geracional, você tem uma história inteira ali daquele enquadramento. Eu acho que as 3 personagens do filme eu também consigo ver ali uma coisa geracional. Agora eu esqueci o nome das personagens, mas você tem ali uma personagem que está... Fala o nome do ator que a gente já entende quem é o personagem. Não vou lembrar o nome da pessoa. Agora está aqui, minha colinha. Da Joana Fon, que é uma personagem que talvez esteja ali chegando naquele momento de uma relação com a menopausa. Eu acho que a personagem dela é uma personagem que vive esse momento de entender que o corpo dela está envelhecendo, entender que ela está indo para, sabe, assim, já não é mais, determinados tipos de desejos já não estão mais igual era na outra personagem que está ali na faixa dos 35 anos e que tem a personagem mais nova, que é a Leila, né, e a Leila, que está ali na faixa dos 25 a 30 anos, trabalhadora. Então, eu acho que o filme dialoga muito com essa tensão e com essa situação assim, geracional nos enquadramentos, nos planos, na maneira como os corpos agem, na maneira como elas falam. Eu queria que você comentasse um pouco disso. Você é que concorda com isso também, nem sei se concorda, mas eu acho que é uma coisa que me chama a atenção no filme. Eu gosto dessa sutileza, como o filme lida com essa relação geracional assim, entre as mulheres. São mulheres... Mas, no fundo, quer dizer, as 3 estão no mesmo navio de ascensão, né? Elas, de uma maneira ou de outra, estão no mesmo viagem de ascensão, né? De maneiras diferentes. A mais nova é a que está começando, né? Que se casou, que está descobrindo aquele universo, enfim, cada uma tem, mas elas são, no fundo, almas gêmeas, de alguma maneira. E isso é uma coisa bacana também. Até como o filme termina também, né? Naquele enclausuramento ali de todo mundo junto, naquela coisa do espelho, assim, acho... Agora enfim, é isso. Bom, alguém tem alguma questão, uma pergunta que queira falar? Tem? Eu adorei muito o filme e eu queria perguntar do espelho, assim, eu fiquei muito intrigada com o espelho em si, o objeto em cena, onde vocês encontraram o espelho, com quem ficou esse espelho? Tipo, eu fiquei o filme inteiro pensando assim, eu vou ver esse espelho no filme, sabe? Eu amei muito. O espelho foi criado por um artista plástico. Ele desenhou e montou o espelho. É o Luciano... tanto nome nesse planeta. Mas, enfim, ele é muito amigo meu, é um ótimo artista plástico, desenhou o espelho. E é isso, quer dizer, não é um espelho que existia, ele foi criado para o filme e já se imaginando um pouco
que personagem ele era. Quer dizer, tudo isso já estava dentro do próprio espelho, já era parte da imaginação. Mas não foi o diretor de arte, ele só fez o espelho. E é um protagonista do filme, né? Ele está ali dominando a cena, né? Ele que enlouquece todo mundo. Ele é... Cuidado, eu sempre dizia, cuidado com o espelho, para quem... Vocês podem ficar sugestivos também para... Enfim. Obrigado pela apresentação desse filme, eu não conhecia, e por essa cópia. Mas me chamou a atenção diria assim, uma sexta personagem que em determinado momento protagoniza, que é a faxineira, a diarista, quando ela chega e ela entra sem nenhuma rédea, né, no jogo que ela não sabia que ia acontecer, né, e ela adentra todas as partes da casa e se despe inteiramente, né, não é só tirar a roupa, né, e ela faz uma festa inteira e diz, eu sou adventista, não sei o que eu estou fazendo adventista. Muito obrigado por essa personagem. Essa faxineira é interessante. Catástrofe. É bom você tocar nessa faxineira, porque a maior parte das cenas, de uma outra maneira, com um tratamento mais bem-humorado, talvez, a maior parte delas está na peça do Vicente. Essa faxineira não existe na peça, fui eu que inventei, porque eu não queria que as pessoas dissessem, esse espelho só ataca quem está lá morando. Aí eu falei, não, eu quero criar um personagem que nem sabia que existia aquele espelho. Aquilo eu fiz para empoderar o espelho, entende? Porque ela entra ali para limpar a casa e o espelho toma conta dela, ou ela toma conta do espelho, não sei muito bem, mas enfim, ela vai fundo, né? E a adventista, a adventista eu brinquei um pouco, porque o hospital, o meu plano de saúde é adventista. O plano do Silvestre é mantido por adventistas. Eu falei, não, vou brincar um pouquinho com eles também. Muito bom. Dá um salto. É assim. O sétimo dia, o advento do sétimo dia. Vendo o filme, outro que eu programei recentemente também, eu fiquei impressionado como que, assim, é claro que são filmes completamente diferentes, em outras cidades, mas tem um contexto que me faz imaginar que os filmes queimam muito parecido, que é o filme do Estrela Nua, do Ícaro Martins. Eu não sei se você chegou... Que é de 84 também. Eu conheço o Ícaro, mas não me lembro desse filme. É com a Carla Camurati. E tem alguma coisa semelhante? Assim? A coisa que eu acho semelhante, assim, que ambos os filmes são feitos ali no rabicho do final da ditadura, né? E ambos os filmes você tem ali uma relação com o corpo sexual, assim, muito forte. E ambos os filmes também, pelo menos é o que eu sinto, existe alguma doença rondando o filme. E ali tem essa coisa dessa relação muito livre com os corpos, da sexualidade. Parece que, assim, né, essa ideia da sexualidade, pelo menos desses dois filmes, é uma jaula que se abre, né? Assim, de repente você tem ali... os filmes querem falar dessa relação. Como é que chama mesmo? A Estrela Nua. E ambos os filmes eu acho que tem uma relação com o início, o aparecimento ali, ou pelo menos aquela possibilidade do aparecimento da AIDS, sabe? Pensando dessa coisa em 84. Eu queria saber de você como que esse rabicho final da ditadura interferiu ou influenciou em algum momento nessa relação dos corpos, nessa relação sexual, se não teve nada disso, assim, mas para entender como que a ditadura e aquele momento final interferiu ou se interferiu assim, no clima do filme, na relação... Curiosamente, por falar em ditadura, o filme não foi vítima de censura. Isso é muito interessante, porque porque a ditadura não fazia censura moral, era uma censura de costumes, de política. Então, eu acho que eles ficaram tão pirados com o filme que deixaram o filme passar, entende? Não nos mandaram cortar coisa alguma. Isso foi uma coisa interessante. E, politicamente, quer dizer, eu acho que é um pouco você... Enfim,
tem alguma coisa libertária também Sim. dentro do filme, né, nesse sentido. E isso certamente não era o que eu queria fazer, mas é um fruto também. Né? Não era a minha meta fazer um filme para falar disso ou daquilo. Né? Mas... E aí que tá, como a gente estava falando mais cedo, né? Assim, acho que a potência, uma das potências do filme está exatamente no fato de que você não precisa contar coisas do filme, ou revelar determinadas situações, ou filmar coisas para colocar o filme numa dimensão histórica, isso geográfica. Também é muito também o tipo de escola de roteiro que eu tive, entende? Que me deram uma outra visão de cinema, de linguagem em particular, de linguagem narrativa, né? Ontem, no debate com o Eduardo Scorel, a gente estava falando desse processo de revisitação e relançamento desses filmes, né? E eu queria que vocês, enfim, contassem um pouquinho como foi o processo de lançamento do filme, a recepção dele com o público. Na ocasião em que ele foi lançado, o quê? Agora ele praticamente não tem história ainda, ficou pronto há pouquinho tempo. No lançamento e agora, o que você pretende, o que você imagina? Porque o Rainha de Aba foi um boom, lançamento, né? O Espelho foi bem, fez 700 mil espectadores, que é um número bem razoável. E fez 700 mil espectadores sem ter a última sessão das 10. Não é que não tinha, mas era o Rock Santeiro estava passando na Globo e o pessoal queria ver a novela, entende? Então, foi muito... Eu achei, dentro do contexto da cidade, do Brasil na época, estava todo mundo vidrado nesse Rock Santeiro. Ter feito 700 mil espectadores, eu acho que foi fantástico. Teve uma boa campanha. E o tema é forte, né? O tema envolve, atrai, enfim, provoca discussão, né? O que ajuda. Filmes que têm discussão em torno, normalmente o público vai ver, né? É interessante. Enfim, e então, nesse sentido, e nessa outra, a gente terminei agora, uns 6 meses que ficou pronto esse... eu tenho um compromisso com o Canal Brasil, quer dizer que ele não pode circular ainda em streaming, nem nada. Porque eles financiaram e bancaram e estão usando o filme. Então, por enquanto, a única janela que eu tenho para o filme no Brasil é passar em cinema, como está passando aqui. Ouviu, né, Samuel Marota? Já estou com um distribuidor, um exibidor aqui. Perfeito. Você é exibidor, não é distribuidor. Isso. Melhor do que o distribuidor. Onde a janela tem mesmo, né? A janela é ótima. A janela já é garantida ali, né? Então, eu vou fazer uma última pergunta. Vamos lá. Sei que talvez seja... duas, na verdade. A primeira... Ótimo. Eu ouvi falar alguma coisa sobre o Festival de Gramado, quando o filme foi exibido, e que o filme estava muito bem cotado e, de repente, em algum momento, alguém do júri resolveu não dar os prêmios. É verdade. Na verdade, eu vi uma entrevista sua. Você não revela quem foi a pessoa que jogou vou contra o falar Google. E quem eu queria muito saber. Não, eu posso contar o contexto. Quer dizer, o filme, eu fui para o festival com o filme e não recebi nenhum prêmio, o filme. E a recepção do público tinha sido fantástica. Aí um amigo meu, que era do júri, disse o seguinte, que eu tinha um prêmio de direção, que era meu, tinha um de luz, que era do Carlos Egberto, tinha uns 3 ou 4 prêmios. Mas a presidente do júri falou, se este filme receber algum prêmio, ela era muito católica, se esse filme receber algum prêmio, eu saio do júri nesse momento. Aí não recebi nenhum prêmio. Foi o que ele me contou, eu não estava lá dentro, mas acredito porque foi muito inesperado, entende?
Bom, é mais uma vítima do reflexo do espelho do filme, né? Ou seja, que ali realmente, ali se vê naquelas personagens, eu acho que deve ter doído bastante. Agora, é engraçado que o Paulo Emílio Salles Gomes, era, né, se não me engano, de alguma forma religioso, ele achou o filme espiritual. Yeah. Entende? Então, cinema é bacana por isso. Quer dizer, cada olhar faz cada jeito de olhar faz o filme de um jeito, né? Sim. Então, isso também é bacana. Os filmes viram filmes diferentes, né? Inclusive, acho que tem essa coisa, o fato de você não, falando isso mais uma vez, você não atingir o passado desses personagens, de onde eles vão, porque assim, se aqui tem 15 pessoas assistindo o filme, meio que são 15 filmes diferentes acontecendo, porque acho que todo mundo fica naquela coisa de onde vem, para onde vão, qual que é a lógica desse personagem, o que ele já fez, o que ele vai fazer, onde ele trabalha, né? Então tem essa coisa que é mística, misteriosa, melhor dizendo, no filme, que traz essa relação. E aí, por último, que a gente precisa encerrar, eu preciso fazer essa pergunta, que é... a pergunta que não quer calar. Pensando, assim, nos seus filmes e colocando eles dentro de... É isso, às vezes a gente fica pensando, mas onde que esse filme se encaixa dentro dessa história oficial do cinema brasileiro? Eu não vejo Rainha Diabo se encaixando em nada, em movimento nenhum, em lugar nenhum. E eu estou falando isso como um mérito absurdo do filme, né? Porque é difícil classificá-lo, é difícil colocá-lo em qualquer contexto de uma historiografia do cinema brasileiro, daquelas dos livros, daquelas oficiais, como se fosse um percurso muito único. Não vou nem dizer isolado, vou dizer único. É o que eu acho. Agora, eu queria saber de você, Fontoura, como que você se vê, se coloca dentro dessa historiografia, dessa raiz do cinema brasileiro. Onde você acha que os seus filmes estão? Enfim, talvez seja uma pergunta um pouco... mas eu gostaria muito de te ouvir, assim. Como eu me vejo dentro do cinema brasileiro? Um diretor de cinema, é um roteirista, uma pessoa que tem histórias para contar, não conseguiu contar todas que desejava, mas que sempre teve muito prazer de se envolver nessa atividade tão rica, né? tão exigente para quem... Onde o diretor é um personagem muito solitário dentro de um filme, né? Porque ele é parte de um processo que ele vê de fora e de dentro, né? Ele guia o filme, né? Ele encontra esse espaço visual, auditivo e tudo, mas é muito difícil dirigir um filme, né? Não é uma coisa muito fácil. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre encontrei uma forma minha de lidar com isso, que varia. O curioso que eu vejo é que esses meus primeiros filmes parece que são feitos por diretores diferentes, um filme do outro, entende? Copacabana, me engano, é um filme tão diferente da Rainha Diaba, quanto a Rainha Diaba é diferente do Cordão de Ouro, e o Cordão de Ouro é diferente do Espelho de Carne. São momentos, são acidentes, são coisas que fizeram eles acontecerem, em vez de outros que poderiam ter acontecido não acontecerem. Isso é muito interessante, isso é bacana, né? Essa diferença que eu vejo nos filmes que eu fiz também, eu uma vez até inventei um slogan para mim que era nem melhor nem pior, apenas diferente. É uma brincadeira, né? Mas tem a ver. Bom. Fiz uma propaganda ainda de mim no final. Enfim, eu agradeço acabou, imensamente. Né? Olha, adorei, quero agradecer a criação desse festival tão bacana, que eu vim 2 vezes, né? Eu vim com a Rainha Diaba, vim virtualmente já com esse filme, durante a pandemia, quer dizer, eu não vi, mas o filme passou, e está aqui agora. Acho isso que é um trabalho fantástico, né? De colocar esses filmes e valorizar eles, e, enfim, sempre muito bom isso. Obrigado.